Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. O tema de hoje está relacionado novamente com mudanças climáticas devido à sua importância, devido a ser muito complexos. Então não dá para explorar todas as ideias em apenas um vídeo, dois, três. Então eu vou avançar um pouquinho mais no conhecimento sobre mudanças climáticas, porque é uma preocupação mundial para quem entende do assunto, quem tem visão das consequências. E é exatamente sobre quais são as consequências das mudanças climáticas para a vida aqui na Terra, para a nossa vida, para todos os ecossistemas, para o nosso planeta. Então tem muitas consequências, eu vou falar apenas algumas. Aquelas que têm uma certa percepção um pouco mais evidente, né? Então, a primeira seria aumento da incidência de ocorrência de eventos climáticos extremos, tais como enchentes, tempestades, furacões e secas. E também verões com temperaturas mais elevadas e invernos mais rigorosos pode acontecer, que dá uma desregulagem, como se diz, do clima do nosso planeta. Manaus hoje tem uma previsão de uma sensação térmica de quase 50 graus. Isso não é comum. A seca em alguns países, como por exemplo na Grécia, Espanha e Itália, agora está havendo queimadas lá e incêndios devido às mudanças climáticas. Então, nessa parte da Europa. E com relação a temperaturas elevadas, recentemente o planeta bateu recordes de calor e a previsão é que o mundo continuará esquentando. Durante uma onda de calor que assolou o oeste dos Estados Unidos, as temperaturas no Vale da Morte, na Califórnia, subiram para 54,4 graus centígrados, marcando a mais alta temperatura registrada em qualquer lugar na Terra desde 1931. E no Canadá, a temperatura mais alta de sua história foi registrada em Lytton, na Colômbia Britânica, onde os termômetros alcançaram a marca de 46,6 graus Celsius em 27 de junho de 2021, superando um recorde de 84 anos atrás. Então, quer dizer, nós temos observado a elevação de temperaturas, e isso daí tem consequências severas. Isso pode, então, aumentar a perda da cobertura de gelo. O aquecimento global está causando, então, derretimento das calotas polares e geleiras, o que pode ter impacto significativo nesses ecossistemas e nas comunidades costeiras. Eu falei no outro vídeo para vocês que as geleiras andinas já perderam 42% do seu volume, e essas geleiras suprem de água os rios da Amazônia, principalmente o Rio Madeira. Nós precisamos de que ocorra uma elevação e de redução do nível da água dos rios da Amazônia, da bacia amazônica, porque os peixes, a vegetação nas áreas alagáveis, as áreas úmidas, elas dependem desse fluxo de água, de nível de água. Então, quando a água sobe, um grande número de peixes os peixes entram nas florestas alagadas e se alimentam e procriam, procriação. Tem algumas espécies, como o jaraqui, que é muito consumido aqui, ele desova exatamente nessa época. O que pode acontecer se as geleiras não suprirem, as andinas não suprirem de água, pelo menos parte do ano, e os rios, como Madeira, não elevar o nível da água? Então, essas áreas não serão inundadas, então vai afetar todo o estoque de pesqueiros, recursos pesqueiros, que é a fonte de proteína principal aqui da população regional. Então, afeta tudo, a vegetação, etc. Então, é muito preocupante. Por outro lado, as geleiras do Ártico, dos polos norte e polo sul, elas também são extremamente importantes para as correntes marinhas, então isso daí pode gerar consequências severas no fluxo da água dos oceanos, então pode interferir na temperatura, principalmente da Europa e América do Norte, que pode ter invernos muito mais rigorosos se não houver as correntes marinhas. Então tem essas preocupações a nível mundial.
E, evidentemente, o derretimento de geleiras tende a elevar o nível do mar. Então, o nível do mar deve subir, segundo a previsão de especialistas, em média de 18 a 59 centímetros até o final do século XXI, o que implicaria no desaparecimento de muitas ilhas e às vezes até de alguns países, com danos fortes em várias áreas costeiras, além de causar enchentes e erosão. Nós precisamos de lembrar que a colonização do ser humano no nosso planeta, então, ela começa pelas costas. Então, a Europa antiga, que quando começou a vir para a América, para o Oriente Médio, para a Ásia, eles foram por barco, por navios. E é claro que os primeiros lugares que eles começaram a colonizar foram as costas. Então, tem muitas e muitas capitais, grandes cidades que são costeiras. Se houver uma elevação do nível da água do mar, dos oceanos, Rio de Janeiro, Recife, só para citar alguns exemplos, Belém, são cidades que vão ser drasticamente afetadas devido a estarem ao lado, nas costas do oceano. Então, isso daí é a nível mundial. Então, é um problema sério. Alterações na disponibilidade de recursos hídricos. As mudanças climáticas podem afetar a disponibilidade de água potável, que é muito pouca. Nós temos a quantidade de água potável no planeta não é tão grande assim, não. Então, ressecamento, temperatura mais elevada, então evaporação, evapotranspiração pode ser acelerada, os mananciais hídricos podem ser reduzidos, e isso daí pode causar, então, mais deficiência de água no nosso planeta. Já é uma preocupação mundial de longa data e agora tende a se agravar. Mudanças nos ecossistemas. À medida que nós mudamos, aumenta a temperatura, o ciclo de chuva, etc., isso afeta a fisiologia das plantas, da vegetação. E isso pode, então, causar também desertificação em alguns lugares. E uma outra consequência seria interferência na agricultura. Quando eleva a temperatura, nós temos, então, a biologia de pragas, a biologia das plantas cultivadas, tudo pode ser afetado. Pode aumentar, então, o ataque de pragas, de doenças, de algumas situações, principalmente de pragas, devido à elevação da temperatura. Isso pode repercutir muito. No caso da Amazônia, elevação de temperatura e menos precipitação também de chuvas vai afetar o Brasil inteiro. O Brasil é muito dependente do clima da Amazônia. Das chuvas que saem daqui, das nuvens que saem daqui, vão então suprir todas as necessidades do agronegócio na região sul, sudeste, centro-oeste e também nas represas tipo hidrelétricas que suprem o nosso país, como Itaipu, que supre de energia. Então, tudo isso daí pode ser afetado se houver uma redução do ciclo de chuvas e redução, então, da precipitação. E danos de propriedades de infraestruturas. As mudanças climáticas podem aumentar o risco de danos às propriedades e infraestruturas em áreas costeiras e vulneráveis a eventos climáticos extremos. Claro que tem todo aquele processo de marés, etc., que pode começar a causar erosão nas costas de vários países e causar, então, danos nas infraestruturas de cidades, etc. E, por último, mas claro que o assunto não se esgota por aí, estou só colocando alguns, por último, o impacto na saúde e bem-estar da população humana. As mudanças climáticas podem afetar a saúde humana, aumentando o risco de doenças transmitidas por vetores, como malária e dengue, só para citar dois exemplos, e afetando a qualidade do ar e da água. Então, tudo isso daí são consequências das mudanças climáticas que tendem a se agravar. Ou a gente toma alguma atitude um pouco mais drástica a nível de governos do mundo inteiro. A ONU vem alertando sobre isso, vem alertando sobre plástico, microplástico, etc. Mas parece que os líderes mundiais não estão ainda conscientes das consequências das mudanças climáticas. Então nós temos que começar a fazer um trabalho de formiguinha, como se diz.
sensibilizar mais a população para que haja mudança de comportamento a nível global. Eu estou aqui, por exemplo, aqui tem uma camada de liteira, se vocês olharem, então tem muito material aqui vegetal. Se houver, então, uma diminuição do regime de precipitação aqui na Amazônia, isso daqui é combustível fácil para ser inflamável, altamente inflamável, principalmente agora está seco. Se alguém botar fogo aqui, pega fogo tudo aqui. Já aconteceu uma boa parte, uma grande área lá de Roraima, alguns anos atrás, que pegou fogo por causa desse problema aqui. A umidade estava tão baixa e a camada de liteira estava tão seca que qualquer fagulha, qualquer ação, até com intenção de causar problemas, né, criminosos, pode então botar fogo sobre largas áreas de floresta aqui na Amazônia e outras florestas do planeta. Então são essas consequências que nós podemos ter aí se nós continuarmos a ignorar as mudanças climáticas e não mudarmos o nosso comportamento e as cobranças com relação aos nossos governantes. No próximo vídeo eu vou falar de algumas soluções que nós podemos adotar para diminuir o impacto das mudanças climáticas. Então era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado, divulguem o nosso canal, as informações. Acho que quanto mais pessoas entenderem o que está acontecendo com o nosso planeta, mais nós temos condições de reverter esse processo destrutivo que está se agravando. Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado.